Olá, meu nome é Professor Corujo. Na aula de hoje, vamos falar de um assunto muito interessante. Preparados? Então, vamos lá. Hoje vamos explorar o fascinante mundo dos seres vivos. Vamos dar uma olhada nas principais características dos 5 grupos principais: plantas, animais, fungos, protistas e bactérias. Cada um desses grupos possui características únicas que os tornam incrivelmente distintos e importantes para o equilíbrio da vida na Terra. Vamos começar com as plantas. As plantas são organismos multicelulares e autótrofos, o que significa que produzem seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Elas possuem clorofila, um pigmento verde que captura a luz solar e a transforma em energia. As plantas têm uma estrutura bem definida, com células que possuem parede celular de celulose, o que confere rigidez à planta. Além disso, as plantas possuem tecidos especializados, como o xilema e o floema, para transporte de água e nutrientes. Elas se reproduzem principalmente de forma sexual, através da produção de sementes, embora também possam se reproduzir assexuadamente por processos como a brotação. Exemplos de plantas incluem árvores, arbustos e gramíneas. Agora, vamos falar sobre os animais. Os animais são organismos multicelulares e heterotróficos, o que significa que obtêm seu alimento consumindo outros organismos. Diferente das plantas, os animais não têm clorofila e não realizam fotossíntese. As células animais não possuem parede celular, o que permite uma grande variedade de formas e tamanhos. Os animais possuem sistemas especializados para realizar funções vitais, como o sistema digestivo, respiratório e circulatório. Além disso, muitos animais possuem sistemas nervosos complexos e são capazes de movimento ativo. A reprodução pode ser tanto sexual quanto assexuada. Exemplos de animais incluem insetos, peixes, aves e mamíferos. Agora, vamos explorar os fungos. Os fungos são organismos multicelulares, com exceção das leveduras, que são unicelulares, e heterotróficos. Eles obtêm nutrientes por absorção, decompondo matéria orgânica do ambiente. As células dos fungos possuem paredes celulares feitas de quitina, diferente das plantas. Os fungos se reproduzem por esporos, que podem ser dispersos pelo vento, água ou outros meios. Eles desempenham um papel crucial na decomposição e reciclagem de nutrientes no ecossistema. Exemplos de fungos incluem cogumelos, bolores e leveduras. Os protistas são um grupo diverso e muitas vezes considerado um grupo para-lá devido à sua heterogeneidade. Eles podem ser unicelulares ou multicelulares e apresentam uma grande variedade de formas de nutrição, incluindo autótrofos, como as algas, e heterótrofos, como os protozoários. Os protistas possuem células eucarióticas, o que significa que seu material genético está organizado em um núcleo definido. Muitos protistas vivem em ambientes aquáticos ou úmidos. Eles desempenham papéis ecológicos variados, desde produtores primários, como algas marinhas, até predadores microscópicos. Exemplos incluem a ameba, as algas e o plasmodium, que causa a malária. Finalmente, vamos falar sobre as bactérias. As bactérias são organismos unicelulares e procarióticos, o que significa que seu material genético não está envolto em um núcleo definido. Elas têm uma estrutura celular relativamente simples, sem organelas membranosas. As bactérias podem ser autótrofas, como as que realizam fotossíntese, ou heterótrofas, obtendo nutrientes de outras fontes. Elas possuem uma grande capacidade de adaptação e sobrevivência em diversos ambientes, desde solo e água até dentro de outros organismos. As bactérias são essenciais para muitos processos ecológicos, como a decomposição e a fixação de nitrogênio. Exemplos de bactérias incluem a Escherichia coli e o Streptococcus. Para concluir, cada um desses grupos de seres vivos tem características únicas que os tornam adaptados aos seus ambientes e funções na natureza.
As plantas produzem nosso alimento e oxigênio. Os animais diversificam os ecossistemas. Os fungos ajudam na decomposição. Os protistas mantêm a dinâmica dos ambientes aquáticos e as bactérias são fundamentais para ciclos biogeoquímicos. Todos eles são interdependentes e essenciais para a vida no planeta.